Saudações rubro-negras, Fla, geniais! O clima tá pegando fogo no futebol brasileiro enquanto o Flamengo se reapresentou com novidades no Ninho do Urubu. Bastidores quentes envolvendo Felipe Luiz, BAP e até o VAR de São Paulo e Palmeiras. Fica até o final porque tem muita informação importante sobre o Mengão e o que vem por aí antes do clássico contra o Botafogo. O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira e as novidades já começaram logo cedo no Ninho do Urubu. Depois de 3 dias de folga da data FIFA, alguns jogadores decidiram antecipar o retorno, mostrando que o foco está total no clássico contra o Botafogo no dia 15, às 19h30, pelo retomada, né? Ou pode-se dizer pelo retorno do Brasileirão. Entre eles, Saúl Ñíguez e Eric Pulgar, que adiantaram o retorno ao CT. E já adiantaram o retorno ao CT e já iniciaram, né, os trabalhos físicos. Saúl, que ficou fora da partida contra o Bahia por dores no tornozelo esquerdo, foi apenas poupado, nada grave, né, vamos dizer assim. O departamento médico do Flamengo garante o espanhol não preocupa e deve estar 100% para o clássico. O Pulgar também aproveitou a pausa, né, para acelerar o recondicionamento e deve ser mais uma opção para Felipe Luiz, que vai ter praticamente todo o elenco à disposição depois dessa pausa, né? Mas devido ao gramado, né, pessoal, sintético, ser mais duro, isso aí é indiscutível, tá? Que o gramado natural, e pelo estádio Newton Santos ter esse tipo de piso, a comissão técnica pode, tô falando que é certeza, pessoal, mas isso aí é uma conclusão que eu tô tomando, pode, e é bem provável, que ele não coloque o jogador, né, para jogar nessa partida por preocupação. Isso porque o jogador voltou há pouco tempo, né, a treinar junto com o grupo, depois da fratura no 5º metatarso do pé direito, sofrido em junho, né, desde junho que ele não joga, de 2025, durante o jogo contra o Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes, né? E devido também, pessoal, ao histórico dessa comissão técnica, eles nunca colocam jogadores assim, dificilmente voltando de lesão logo no primeiro jogo, né? Seguido desse retorno de lesão. Então, pelo histórico dessa comissão técnica, que eu estou falando que o Eric provavelmente também, fora o campo, né, não volte agora contra o Botafogo. Pode até ficar no banco, talvez, não sei, mas jogar mesmo eu acho meio difícil. E falando em Felipe Luiz, né, o nome do treinador voltou aos holofotes, né, pessoal? Mas dessa vez fora de campo. Durante o Fórum Rio Empreendedor, no Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, falou abertamente sobre a renovação do técnico rubro-negro. BAP deixou claro, o Flamengo quer renovar com o Felipe, mas ponderou que essa decisão não depende só do clube. Abre aspas para o BAP aqui, ó. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele quer ficar, então acredito que temos totais possibilidades de isso acontecer. Mas o mais importante agora é pensar no jogo contra o Botafogo, um dia cada vez, né? Um dia de cada vez. Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro, está sendo representado agora pelo empresário Jorge Mendes, um dos maiores nomes do futebol mundial. O Flamengo já enviou a proposta e aguarda a contraproposta do treinador nos próximos dias. Ou seja, há otimismo, mas a novela ainda não acabou. Durante o mesmo evento, o BAP também analisou o momento do time depois da perda da liderança do Brasileirão. Ele foi direto. Aspas para ele aqui, ó. Essas oscilações são absolutamente normais. O Flamengo não perdeu nada ainda.
está no páreo e tem totais condições de ser campeão. É aquilo que eu falei, né? Agora, pouco tempo atrás, e não faz muito tempo atrás, pouco mesmo, o Palmeiras estava oscilando direto e agora engrenou aí alguns resultados positivos, e isso pode acontecer com o Flamengo, e acredito eu que vai acontecer com o Flamengo também. E ele tem razão nisso, né? Mesmo com o Palmeiras assumindo a ponta, as duas equipes têm 55 pontos, mas o time paulista leva vantagem no número de vitórias e ainda tem o jogo a menos contra o Juventude, que será disputado neste fim de semana, né? Mas o que tem gerado revolta mesmo, né, é o que aconteceu fora dos gramados, com o escândalo, né, fora dos gramados, pode-se dizer assim, com escândalo, eu tô falando direto escândalo, porque foi um escândalo, gente, e aí eu tenho que repetir escândalo, e eu vou falar todas as vezes escândalo, da arbitragem em São Paulo e Palmeiras, né? 4 dias depois do jogo, a CBF finalmente divulgou o áudio do VAR. E o que aconteceu, né, é simplesmente inacreditável. Vou repetir aqui, ó. Inacreditável. No lance do pênalti, não marcado, em Gonzalo Tapia, o árbitro Ramon Abate Abel disse: escorregou. A bola está passando, pode seguir. E o VAR, Hilbert Estevão da Silva, reforçou. É justamente isso. O contato é acidental e a bola está saindo da área. Mas quem viu o lance, e eu tenho certeza que vocês viram o lance, sabe, o contato foi claro, independente, tá, pessoal? Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Independente de ser proposital ou não, quando você faz uma jogada daquela e pega o jogador adversário, seja dentro da área ou seja fora da área, é falta. E falta dentro da área é pênalti. O jogador do São Paulo foi derrubado dentro da área quando o jogo ainda estava 2-0 para o São Paulo. Então, se a arbitragem marca esse pênalti, provavelmente São Paulo abriria 3-0, e aí com 3-0, até o time do Abel Ferreira, né, ficaria um pouco mais distante, e aí esse jogo, esse pênalti poderia mudar totalmente as circunstâncias do jogo através desse pênalti em diante. A arbitragem ignorou o pênalti e logo depois o Palmeiras conseguiu a virada. Além disso, outros lances polêmicos ficaram sem revisão, como o pisão do Gustavo Gomes em Tapia e a entrada duríssima de Andréas Pereiras por cima do tornozelo, tá? Em Marcos Antônio, que rendeu apenas cartão amarelo, não foi expulso. O resultado final, 3-2 para o Palmeiras, e o Flamengo, que vinha brigando ponto a ponto na liderança, acabou sendo prejudicado indiretamente. Com a vitória, o Palmeiras assumiu a ponta da tabela e ainda abriu vantagem nos critérios de desempate. Ou seja, enquanto o Flamengo tenta se reorganizar e corrigir seus próprios erros dentro de campo, a arbitragem continua influenciando diretamente o campeonato. E a CBF, mais uma vez, se mostra perdida. Lembrando o que eu já falei nesse vídeo aqui, ó, tá? Nesse vídeo aqui, se vocês quiserem confirmar o que eu estou falando agora. Esse árbitro, Ramon Abate Abel, que apitou o clássico entre Palmeiras e São Paulo, já havia sido afastado no fim de outubro do ano passado, né, 2024. Ele foi afastado pela CBF após erros a favor do Palmeiras em um empate do clube paulista por 2-2 contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Na ocasião, o clube visitante reclamou de 2 pênaltis marcados para o Alviverde, que geraram os 2 gols de empate. No ano passado, por erro grave em marcações de pênaltis, favorecendo o Palmeiras, onde ele foi
suspenso também. E se ele foi suspenso pela CBF, significa que foi comprovado o erro. E agora, com esses erros que favoreceram o Palmeiras diante do São Paulo, ele também foi suspenso. Significa que a CBF, a própria dona do campeonato, comprovou que houve erro, houve falha nessa partida, favorecendo o Palmeiras. Nas duas suspensões recentes, pessoal, Ramon Abate Abel, né, os erros dele favoreceram o Palmeiras. Mera coincidência? Vou perguntar de novo. Mera coincidência ou tem algo a mais aí? Ah, já iria esquecendo do jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, né? Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O atacante Caio Jorge deveria ter sido expulso por puxar a camisa de Saul na ocasião. O atacante atrapalhou um ataque promissor da equipe rubro-negra e deveria ter sido advertido em campo. E ele voltou a repetir a dose e desta vez foi penalizado com um cartão amarelo por um puxão em Bruno Henrique, aos 30 minutos do segundo etapa. Então, ele deveria ter sido expulso, né, pelo segundo cartão amarelo nessa falta do segundo Henrique, porque ele já deveria ter recebido o primeiro cartão com o Saul, nessa puxada que ele deu com o Saul. Então, seria 2 cartões, né, amarelo, e ele deveria ter sido expulso. Não fez, né? O Ramon Abate Abel não fez, não deu esse cartão, prejudicando o Flamengo nessa partida também. E indiretamente ajudando o Palmeiras, né, a chegar nessa tão sonhada para eles, né, liderança à frente do Flamengo. Agora, pessoal, esse árbitro, ele realmente teve sua mão, as suas digitais gravadas nessa liderança do Palmeiras. Isso não há dúvida. É fato que ele errou em 3 partidas, tá? Em 2 partidas, envolvendo direta ou indiretamente o Palmeiras e favorecendo aos palmeirenses. Mas o foco no Ninho agora é total, com o Saul e Pulgar recuperados, elenco descansado e uma semana cheia de treinos. Felipe Luiz vai ter a chance de ajustar o time, especialmente nas finalizações, que é um outro imbróglio aí, né, que o Flamengo tem que ajustar, que tem sido o grande, né, na realidade, problema do Flamengo nas últimas rodadas. O clássico contra o Botafogo será decisivo. E jogo para retornar a confiança, né? É um jogo para retornar a confiança. Virar a chave e mostrar que o Flamengo ainda é o time mais forte do Brasil. E aí, torcedor rubro-negro, você acha que essa pausa da data FIFA vai fazer bem para o Flamengo? Felipe Luiz deve renovar? E o que dizer dessa arbitragem da CBF? Deixa aqui nos comentários, porque a discussão promete esquentar. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, Crédito GE. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!